Olá, Thaisa, bom dia para você, bom dia para todo mundo, para você que escolheu tomar café da manhã na companhia da Record TV Paulista, sempre vale muito a pena, com mais uma visita aqui para somar, né, e para manter o costume e para não ser diferente. Hoje vamos trazer informações sobre uma ferramenta muito importante, principalmente para o empreendedor, para as empresas, independentemente do tempo que elas têm aí de trajetória, de mercado, que é chamada de a alma do negócio. Pois é, eu estou falando da propaganda. E ninguém melhor que o nosso convidado, nosso visitante da vez, para falar sobre ela. Nada melhor que o fundador, então, da Omerê Propaganda para falar de propaganda com a gente. Obrigado por ter recebido o nosso convite. Eu agradeço, Jaia, agradeço a equipe da Record Paulista. Uma alegria estar aqui com você. Dividindo aí a sua trajetória, com muitas dicas, muitos conselhos, muita experiência, né, Osmar? E já vamos começar falando desse nome, Omerê Propaganda. Que significado tem, Osmar? Então, Omerê, na verdade, foi um nome de emergência. Eu tinha registrado na junta comercial, não tinha registrado a marca ainda, uma outra marca. E precisava mudar porque coincidiu. Então, sempre que você for fazer uma marca, faz a pesquisa no INPI. Senão você vai ter o mesmo problema que eu tive no começo. Mas Omerê é a soma de Omer e de Erê. Eu tenho ascendência judaica e Omer é oferta ao Senhor. E Erê, do nosso indígena, é criança. Então é a soma de oferta de criança ao Senhor. Então é daí que veio a raiz do nome. Olha, que nome forte, cheio de significado isso. mesmo. E também é a abreviação do meu nome. É Osmar Meira Reis. Tá, então, juntou tudo aí. E tem mais um. Meu genro, o Rodrigo, que trabalha comigo, fala que Omerê é o melhor resultado. Ai, tá ótimo, um bom significado também, então, né? Então você escolhe um, pode ficar... Tá ótimo, as três opções estão ótimas, né? Bom, eu sei que você tem 20 anos de trajetória, né? Aí, antes de você fundar a Omerê Propaganda, que foi fundada em 2008, como eu já disse, o que te fez durante essa trajetória a decidir fundar a Omerê, né? A passar de funcionário para empresário, Osmar? Na verdade, eu comecei como locutor. E como locutor, naquela época, parte da nossa remuneração era vender mídia. Era remunerado em propaganda. Nós tínhamos um espaço que tinha que comercializar. Então, eu descobri que eu tinha uma facilidade de vender. Porque no rádio a gente também é vendedor. Sim. Né? O locutor acaba sendo um grande vendedor. E junto com os clientes eu tinha que montar um material que ia ao ar nas rádios, onde eu trabalhei. Trabalhei em grandes rádios de São Paulo. Então, passei a trabalhar com o departamento comercial. E assim, virei gerente comercial de rádio, mas sempre a dificuldade do cliente em montar uma peça que desse resultado, que levasse de fato as pessoas a comprar, porque senão eles não permutavam, não compravam o meu horário, então eu não teria faturamento. Então, sempre baseado na questão de resultado. E o cliente sempre teve essa necessidade de ter uma mídia, que você tem que ter uma peça que venda. Uhum. Não adianta nada você ter uma propaganda que não venda. Então, você sentiu essa necessidade, né? Diante até dos clientes ali, dos locais que você trabalhava, e aí decidiu trazer uma solução para eles. É a necessidade eterna do varejo, é vender. Então, e essa é a missão das agências de propaganda. Proporcionar o resultado, proporcionar venda para o cliente. E o comecinho, né? Você fundou em 2008 a Omerê Propaganda. Como é que foi o trabalho assim de prospecção, de atrair clientes nesse começo, que todo começo é desafiador. Você tem que transmitir ali uma segurança, confiança a quem está em busca de um serviço que quer ter resultado. Como é que foi esses primeiros clientes? Quem foram? Como é que foi esse início da empresa, da agência? Então, eu tive uma grande sorte de ter vindo do meio de comunicação, então já era bem conhecido. E comecei a atender justamente os clientes que eu já atendia no rádio, com outras mídias. Minha primeira mídia, para você ter ideia, a nossa agência foi muito dedicada à TV. E o nosso primeiro produto foi a TV Record. Ai, olha que história bacana, tá vendo? Coincidência, né? Mas o nosso primeiro produto comercializado foi a TV Record Paulista. Durante muitos anos foi o nosso produto de portfólio. Falando nesses produtos, hoje vocês oferecem que tipo de serviço, que tipo de produto aos clientes? Todos. Assim, em matéria de varejo, basicamente todos. Então começou com televisão apenas? Hoje trabalhamos com mídia impressa, porque alguns dos nossos clientes exigem que a mídia impressa
faça parte do portfólio e de fato é muito assertivo porque para eles dá bastante resultado. Outros com mídia social, outros com TV, bastante clientes com TV ainda. Então, mas a gente basicamente faz tudo que o cliente precisa dentro de um espectro de retorno. Exatamente isso que eu iria perguntar agora para você. Como é feita essa avaliação, né? Porque às vezes um cliente já chega querendo um anúncio na televisão, num horário nobre, né? E às vezes para ele não é aquele o melhor local para fazer a propaganda, às vezes é melhor na internet por enquanto. Como é que é feita essa avaliação para que ele tenha um retorno mais rápido e mais eficiente? Nós hoje temos a liberdade de falar não para o cliente. Olha, isso não é legal para você. Porque esse é o nosso maior patrimônio, é a coerência entre o que a gente prega e o que a gente faz. Então, nós temos liberdade hoje com os nossos clientes de falar não. Isso já é se econou para ser nosso cliente, não tem outro jeito. Como nós temos vários clientes em vários lugares, a gente sabe como é que está o mercado. Então, nós temos muita informação, nós temos essa troca diária de informação com os clientes em vários lugares. Então, a gente sabe que, por exemplo, algo que aconteceu hoje na capital vai acontecer daqui a pouco em Sorocaba, vai acontecer daqui a pouco em Bauru, vai acontecer um em efeito Itapera, dominó, cidade, e aí você exatamente. Então, a gente consegue prever cenários. Como também os cenários com bastante tempo, como a gente tem bastante tempo de mercado, a gente sabe também que a reação contrária é proporcional. Só que o cliente ouvir não, ele não fica muito feliz, né? Exato. Exatamente. Mas ele pode não ficar feliz no primeiro momento, mas ele fica muito feliz com a gente no segundo momento. Que vem o resultado. Exatamente, começa a que é o surgir. resultado. Olha, é melhor você começar por aqui, que esse é o caminho mais seguro para você. Quer arriscar? O risco é dele. Mas a gente deixa o cliente todo momento. Isso fica muito claro para ele que a nossa opinião não é a mesma dele. Sim, vocês são especialistas, vocês Sim. sabem o efeito de cada mídia, né? Exatamente. De cada O veículo. médico é assim, ele te dá uma dose do remédio. Você toma essa dose. Se você cabe você tomar ou não tomar o remédio, né? Agora fala pra mim o que é o CAC, que é tão citado aí no mundo da propaganda. O que significa isso? Na verdade, há um tempo atrás, muitas emissoras de TV, muitas emissoras de rádio usavam o CPM, custo por mil. Quanto custa para você atingir 1000 pessoas? E se usava isso como uma lógica absoluta. Essa é a lógica do negócio. Quanto é que custa para atingir 1 milhar de pessoas? Hoje nós olhamos quanto é que custa para você adquirir um cliente, o CAC, custo de aquisição do cliente, que é o que importa. Os produtos hoje são muito similares. Nós vivemos no varejo baseado em preço. As pessoas fazem muito a escolha do produto que vão comprar pelo preço. Economia. Exatamente. Até pelo cenário mundial. E aí, o que é que diferencia? Como é que você consegue manter preço? Se você tem um custo menor. Exato. Exatamente. Então, o CAC, que é o custo de aquisição do cliente, leva isso em consideração. Não adianta você, por exemplo, gastar 20 para atrair um cliente que vai gastar 10 com você. Exatamente. Esse cliente não vai ter retorno. Esse cliente tem que te custar 30 centavos. E é isso que a gente leva muito em consideração. Quanto é que custa para esse cliente chegar até a sua empresa e para ele fazer a compra, que é o que importa. Sim, sim. E falando em cliente, tem um perfil dos clientes aí da Homerê Propaganda ou é bem diversificado? Então, hoje nós atendemos muitas empresas de material de construção, atendemos uma grande, talvez a maior rede da América Latina. E isso tudo vem através de indicação também, que complementa uma outra pergunta que vocês fez, como é que chegaram os clientes? Um cliente levou ao outro lugar, um leva ao outro. E os nossos clientes são variados, nós atendemos concessionários de veículo, atendemos lançamentos imobiliários, atendemos... Nossa, é bem diversificado. Isso, lojas pequenas e lojas grandes. Atendemos empresas que cortam grama. Nós temos um cliente que não está no Brasil, mas é um cliente de corte de grama. Ou seja, propaganda funciona para qualquer atividade, para qualquer ramo. Exatamente, a gente tem que respeitar a cultura do lugar, mas funciona para qualquer ramo. Entendi. Bom, e a gente sabe também, Osmar, que você não tem clientes só no Brasil. Gente, a Homerê Propaganda tem clientes nos Estados Unidos
e também na Europa. Isso. Você falou agora que cliente atrai cliente, mas nesses casos aí do exterior, como que eles chegaram até você? Como que o seu serviço chegou lá para eles? Através do retorno, indicação. Indicação também. Indicação. Por exemplo, nos Estados Unidos nós atendemos uma empresa que é de um grande amigo, ela faz cortes de grama na Flórida, né, e na cidade de Orlando. Na Europa nós atendemos cliente que trabalha com decoração, que trabalha com relógios caros, relógios finos, grandes marcas. E por exemplo, os clientes da Europa vieram parar na agência, chegaram até a agência nesse momento de crise, né, porque estão fechados, então eles trabalham bastante mídia social, eles precisavam linkar o anúncio das redes sociais com a venda. E nós criamos mecanismos para que eles pudessem não ter uma ruptura de comunicação. Você clica no anúncio, já vai para o e-commerce e já compra. Que é o que todo mundo quer, né? Encontrar praticidade na internet, né? Essa velocidade. Tá certo. Bom, a Omerê, ela tá em Itapeva. Isso, nós temos uma base em Itapeva e nós temos uma base aqui em Sorocaba. Ok. Como que esse ambiente do interior influencia nos resultados da agência? Porque muitas agências, inclusive grandes, né, fazem questão de estar numa capital, de estar na cidade de São Paulo. O que muda para você atuando no interior e já chegando no exterior do país? Na verdade, observar é a maior virtude que a gente pode ter dentro do ramo de comunicação, ainda mais no ramo de propaganda. Por exemplo, nada pode virar paisagem para você. Quando você olha a sua rua todos os dias, provavelmente você já vai se acostumando com os defeitos da rua que você mora. Então, você aprende a conviver com aquilo. Vira uma cena normal. Exatamente. Então, eu como viajo bastante, as coisas não podem virar paisagem para mim. Então, eu vou tendo esse relacionamento diferente a cada momento. Por exemplo, estava entrando em Sorocaba hoje para dar entrevista, vim conversando com a minha mulher, que na verdade é uma publicitária, ela é professora, mas ela é publicitária, ela tem o espírito... Melhor companheira impossível. Não, ela vem conversando comigo o tempo todo. E eu falo, olha, isso mudou, isso está diferente, isso está diferente. Então, a gente percebe essa mudança de cenário. E quando a gente viaja para fora também do país, e a gente faz isso eventualmente, a gente também vê a mudança dos lugares, para melhor e para pior. Isso traz uma análise. Então, nada vira paisagem. Então, eu falo que morar no interior é muito bom, neste ponto de vista, além de você estar 5, 10, 15 minutos de qualquer coisa. Porque é algo que passa desapercebido para quem está vendo ali todo dia, está naquele meio ali, para você já chama atenção, você não fica contaminado, né? Não vira normal, né? Não vira uma paisagem. Sempre te chama atenção de uma maneira positiva ou negativa. Tá certo. Bom, e Osmar, são aí mais de 10 anos, né, da Omerê Propaganda. Foi fundada em 2008. 20 anos você aí de trajetória. Eu queria saber o seguinte, em algum momento você pensou em desistir, encontrou um desafio muito grande que tenha te balançado e tenha feito você pensar em mudar de área ou não? Você sempre se manteve firme, nada te abalou? Na verdade, eu costumo dizer que o nosso caminho, ele não é um trilho, ele é uma trilha. Você vê o obstáculo, você contorna. Vontade de desistir, eu acho que uma vez por semana. É assim mesmo, Osmar? Para todo mundo. Isso não é para mim, é para todo mundo. E eu como vim do meio, tive a oportunidade de entrevistar muita gente. Trabalhei em cobertura de Fórmula 1 quando estava no rádio. É para todo mundo assim. O desafio é o mesmo para todo mundo. É a sua postura. Na verdade, você tem que ter um foco, saber onde é que você quer chegar. E entender que o caminho não é trilho, é trilha. Vai ter um obstáculo. Não é tem fácil. jeito, tem que ser flexível. Bom, tem uma equipe trabalhando com você para vencer esses obstáculos, né, para passar por esses desafios, para oferecer tantos serviços que a Omerê hoje oferece para o mercado, para chegar no exterior. Como é que é a sua equipe hoje? Conta um pouquinho para a gente aí mais da empresa, da agência, quantas pessoas trabalham com você, como é que é? Hoje, a nossa equipe fixa são 7 pessoas, mas nós temos essa equipe, ela aumenta conforme a demanda, né? Nós pegamos grandes trabalhos, aumenta a equipe e diminui a equipe. E o que eu fico mais feliz, na verdade, é de saber que as pessoas que saem da Omerê, quando saem, as pessoas lá trabalham por muito tempo, tá?
O mais novo lá acho que tem 4 anos de casa. Mas e quando saem, eles acabam tendo as próprias empresas se dando bem e muitas vezes sendo parceiros, né? Então eu fico muito feliz de poder construir isso junto. A gente passa por um momento agora, Osmar, de pandemia, né? A gente sabe que teve muitos impactos para todo mundo, né? Todo mundo foi afetado de alguma maneira com isso. Na Omerê, você sentiu que os clientes vieram mais assim desesperados, naquela ânsia de se manter realmente no mercado e buscando mais propaganda? Ou houve aí um recesso, eles diminuíram o ritmo, houve algum cancelamento de contrato, alguma coisa nesse sentido que fez até você dispensar algum funcionário? Como é que foi a pandemia para a Omerê? Nós trabalhamos com uma estrutura enxuta, então ninguém teve que ser dispensado. Mas a pandemia mexeu com todo o mercado. Existiu uma retração de mídia. No primeiro momento foi mais difícil. Ninguém sabia como se comportar diante da pandemia. Agora o mercado está retomando. Existiu uma retração muito grande em todo o mercado. Existem clientes que se deram muito bem. Tem clientes que cresceram 80%, 86% durante a pandemia. Como tem clientes que ficaram fechados, viram seu faturamento zerar, e nós tivemos que ver dentro da agência uma maneira de continuar atendê-los sem que isso comprometesse o futuro da operação ou a própria operação naquele momento. Mas foi muito desafiador e ainda está sendo. Nós estamos reaprendendo, como eu disse, é uma trilha, nós estamos reaprendendo a nos comportar. Aí a gente não sabe como é que vai ser esse mundo pós-pandemia. Ninguém tem ideia do que vai ser. Então, mas de qualquer forma, a gente tem que estar preparado. O que é preparado? Fazendo bem feito hoje. Agora, quem decidiu investir na propaganda, você acha que se saiu melhor, teve um resultado melhor durante a pandemia, ou foi algo que realmente devastou tudo e a propaganda não fez diferença na pandemia? Na verdade, a propaganda faz diferença todo o tempo. E fez mais diferença para aquele que estava preparado. A gente vê que clientes que já estavam preparados para o mercado, que a gente chama hoje de phygital. O mercado ele não é totalmente digital, mas ele também não é mais totalmente físico. Ele é físico e digital, como o mercado phygital. Os clientes que já estavam nesse processo se deram melhor. Os clientes que não estavam preparados para ter parte da operação digitalizada sofreram mais. E você acha que essa falta de preparo foi devido a quê? Ninguém contava com isso. Ninguém imaginava que essa situação pudesse acontecer e que isso fosse real. Parece filme de ficção, mas é uma realidade. É uma realidade. E essa realidade, para ser mudada, a gente não sabe quanto tempo vai demorar. Mas, por outro lado, teve gente que pensou lá na frente. Sim. Não imaginando uma pandemia. Mas é essa chave que eu quero saber, Osmar. Que chave é essa que esse pessoal girou antes da pandemia que teve gente que não conseguiu? Eu tive a oportunidade de participar de uma reunião com a Luiz Helena Trajano. Eles estão preparados desde 1994. Eu não atendo ela. Eu tive a oportunidade de participar de uma reunião. E muito me honraria, lógico, atender a Magalu, né? Mas eles estão preparados desde 1994 para o digital. E foi o grande salto, é a grande empresa do momento. Né? Então, eles estão preparados desde 94. Eles, só para você ter ideia, na primeira loja, que era Phygital, Física Digital, o mostruário deles, de guarda-roupa, por exemplo, era feito no videocassete. Não sei se você lembra do que era videocassete. Mas o videocassete a gente tinha que correr a fita e, por exemplo, chegava lá nos 2 minutos, tinha lá a sessão de videocassetes numa TV dentro daquela loja. Então eles já estão preparados desde 1994. Como eu tenho clientes que vêm se preparando há algum tempo para ter negócios digitais. Então, nesse momento, o que nós fizemos? Juntamos as operações e trabalhamos de maneira digital. Lógicas físicas e digitais trabalhando juntas. Quem ainda não foi para o digital tem que correr, né? Tem que correr. Tem que correr, precisa acompanhar. É uma realidade, isso. É uma realidade. Tá certo. Osmar, só para a gente finalizar agora, uma última pergunta. Que dica você deixa para quem ainda não investiu na comunicação ou para quem investiu na propaganda de um negócio e não viu resultado? Tem que pensar. Você pode não ter resultado por vários motivos. Ou você ofertou o produto errado, ou você atingiu o público errado. Então você tem que conhecer muito bem o seu cliente.
Eu falo que hoje em dia existe uma ferramenta no marketing chamada CRM. Mas antigamente, quando eu ia na padaria e no mercado com a minha avó, era a ficha. Era a ficha do seu cliente. Ou seja, tinha lá a anotação de quem você era, onde você morava, tinha a data de aniversário, tinha a ficha. Você tem que saber quem é o seu cliente. Porque não adianta você querer viver o tempo todo de clientes novos. Tem que cuidar bem do seu patrimônio, que é o seu cliente. Esse é o foco. Cuide bem do seu cliente, que as coisas vão dar certo. Tá certo. Osmar, muito obrigada mais uma vez por ter recebido e aceitado o nosso convite de estar com a gente hoje, de ser o nosso visitante aqui no Visita na Record. Obrigada pelas dicas muito importantes para quem está nos assistindo. Agradeço e muito sucesso aí, muitos clientes para você com muitos resultados positivos. O meu sucesso é o sucesso do meu cliente, é o sucesso das emissoras, enfim, dos veículos que eu trabalho. É o sucesso da Record TV Paulista. É isso mesmo, não tem outro. Muito obrigada mais uma vez. Obrigada mais uma vez para você que está aí na sua casa, acompanhando a gente na manhã desse domingo. A gente volta a se encontrar ao longo da semana. Continue ligadinho sempre na nossa programação. Até mais!